Olá, hoje eu quero trazer para vocês a sabedoria do selo Enlaçador de Mundos. Este é o sexto dos 20 selos maias. Vai sempre aparecer na cor branca e ele traz uma sabedoria que eu acho muito especial, essencial para a vida e que ao mesmo tempo pode ser muito paradoxal também. Estamos falando dentro dessa energia da sabedoria da morte. Sim, pode parecer assustador, difícil, estranho falar sobre isso, mas para os povos originários, assim como os maias, tratar sobre a morte era algo natural, aliás, essencial para a vida. Para muitos povos nativos, é comum dizer, por exemplo, a frase: "Hoje é um bom dia para morrer". Você já parou para pensar nisso? Pode parecer algo num primeiro momento com uma intenção até de mau agouro dentro das nossas concepções aqui ocidentais. Mas quando a gente diz hoje é um bom dia para morrer, significa que hoje eu estou tranquila e bem com a minha consciência. Eu estou consciente, ciente, presente da minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo, eu reconheço as minhas escolhas, eu estou quite, eu estou em equilíbrio com o que eu fiz e com o que eu faço hoje. E, portanto, a morte pode me encontrar. Eu não devo nada. Tem um pouco dessa ideia. Então, essa sabedoria de sempre estar pronto, ao mesmo tempo nos leva para sempre estarmos presentes na nossa vida. E essa sabedoria mais profunda, mais refinada, é uma característica da energia de todos os selos que se apresentam na cor branca dentro da cosmologia maia. Este é o sexto selo, como eu já disse. Por ser o número 6, ele vai trabalhar justamente com essa noção de equilíbrio. Por isso, enlaçador de mundos ou elo entre os mundos, entre a vida e a morte, entre o visível e o invisível, o físico e o não físico. Ele traz então essa equanimidade, esse aspecto igualitário entre as partes. Quando esse equilíbrio está presente, nós estamos realmente presentes no aqui e agora, seja do que for que esteja acontecendo. O enlaçador de mundos, ou Kini, também como é chamado em maia, ele nos oferece então a oportunidade de atravessar uma espécie de portal multidimensional. E muitas vezes na vida nós passamos por experiências que nos levam a essas situações, sejam através de vivências físicas, como através de uma doença, né, de um problema físico que realmente nos leva ali a uma situação de quase morte, seja através de experiências difíceis, dolorosas, quando a gente vive a morte de uma pessoa, a passagem de uma pessoa querida, ou mesmo quando a gente passa por uma situação onde parece que tudo está dando errado, onde a gente se sente assim no fundo do poço e acha que não vai ter saída. Então, neste momento, o que é pedido para nós? O que essa energia enlaçador de mundos, como é representada aqui, quer nos ensinar? Ela quer trazer para a gente a sabedoria da entrega, da renúncia, do perdão, do auto-perdão, do soltar. Como diria o grande mestre São Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. E é essa a grande mensagem tão profunda e tão sofisticada que esse selo nos ensina. É uma sabedoria para todos os momentos, para a qual não podemos virar as costas, pois é a partir dela que podemos acessar a verdadeira serenidade. O enlaçador de mundos nos ensina que através do processo da entrega, da rendição, dessa soltura, é que podemos realmente acessar as verdadeiras oportunidades,
ou aquelas aberturas que muitas vezes a gente não sabe por que não estamos acessando, não estamos encontrando. E aí, o que é necessário fazer? Justamente desapegar, soltar, liberar a mente, liberar os preconceitos, liberar as expectativas. Essa parece ser uma tarefa bastante difícil, mas ela faz parte do processo de maturidade do ser humano. Falar da morte, falar do enlaçador de mundos, nessa perspectiva, então, é também acessar uma grande sabedoria que também é muito importante dentro dos povos originários e que parece que talvez nós tenhamos esquecido, que é a sabedoria dos ritos de passagem. A morte é um desses ritos de passagem, mas se a gente parar para pensar, ela acompanha a gente em vários momentos da vida. Para os povos maias e outros povos originários também, o próprio ato de nascer também é uma morte. Você morre para uma pré-existência, para uma forma não física, para que você possa nascer nesta forma física. Passar de um estágio para outro da vida, da infância para a adolescência, da adolescência da vida adulta, para a situação de solteiro para casado, são alguns exemplos desses ritos de passagens, dessas pequenas mortes que nós fazemos para uma fase anterior, para que a gente possa realmente se entregar para a vivência dessa nova fase. E quando isso não é respeitado, não é feito devidamente, com a devida consciência, com o preparo necessário, e é feito assim de uma forma ali corrida, sem que se dê a devida atenção, o que acontece? Muitas vezes a gente corre o risco de ir para essa outra fase, né, para essa outra etapa, mas não totalmente pronto, preparado, ou realmente ali com a atenção plena para esse novo momento. E é por conta disso que surgem então muitos dos distúrbios, dos problemas assim com depressão, com ansiedade, só para citar alguns deles, que a gente acaba percebendo assim em muitas pessoas na atualidade. Permitir a ocorrência dessas mortes significa então permitir a ocorrência da oportunidade, da abertura, de acessar um campo de serenidade que nos dá muito mais confiança. É interessante observar como essa sabedoria do enlaçador de mundos toca muito no nosso conceito de fé, né? Nessa confiança em algo que às vezes a gente não sabe ao certo definir. A gente simplesmente sabe, sabe que tem que percorrer, que tem que entregar, que tem que permitir o processo. E é dessa permissão, é dessa soltura, dessa entrega que acontece então essa travessia. O enlaçador de mundos também pode ser representado como uma espécie de ponte. Como eu falei, ele também é o elo entre os mundos. Então, ter a coragem e reconhecer a necessidade de olhar para isso e de vivenciar isso plenamente, significa atravessar essa ponte. E ao atravessar, a gente realmente dá um passo na direção da nossa evolução na Terra. E a nossa evolução de um modo geral, como espírito, como seres dentro desse grande cosmos. Quais seriam então os aspectos sombras dentro dessa sabedoria? Justamente o medo da morte, o medo de perder o controle, como se a gente tivesse algum controle, né? Se você for parar para pensar, será que a gente realmente tem esse controle? Aí também fica uma reflexão interessante. Aprender a conduzir-nos, a conduzir a vida e não a controlar, a reter. É bem diferente. Então, quando esse movimento de luta e resistência fica muito persistente
e acaba limitando a nossa caminhada, a nossa vida, isso significa que estamos dentro da sombra desse enlaçador de mundos. Então, você que é do selo do enlaçador de mundos, perceba em que momento você está, como que você lida com essa energia. Se você já conhece, reconhece a necessidade dessa pausa, dessa serenidade, dessa entrega. Se você passou por momentos onde vivenciou isso muito de perto, ou se de repente você é aquela pessoa que foi designada a auxiliar outras pessoas a passarem por esses processos. São características do enlaçador de mundos. Ou se você ainda está muito no medo e na dificuldade de receber essa incumbência de acessar essa plenitude, essa serenidade, este morrer para viver em plena comunhão consigo mesmo. Enlaçador de mundos é energia de perdão. Pede para que possamos meditar profundamente e acessar o verdadeiro sentido desse perdão. Não aquele perdão assim da boca para fora ou apenas para não ter que lidar mais com a situação. Não isso seria um perdão superficial, não é uma fuga. A gente está falando de algo que é um processo. Não se perdoa também da noite para o dia. É todo um processo de etapas, depende muito da situação, do contexto, da época da nossa vida. Mas aos poucos, quando a gente vai se desligando daquela questão e não vai mais remoendo aquilo como um disco riscado e vai soltando e vai entendendo o aprendizado, é a partir daí que a gente vai conseguindo acessar realmente essa renúncia que vai levando ao perdão, a renúncia a ter razão, a renúncia a fazer justiça de qualquer jeito, como se isso fosse resolver aquilo que já foi perdido na realidade. Então, esse é um exercício muito profundo do se perdoar, que eu acho que é o que está acima de tudo. Muitas vezes a gente acaba espelhando as nossas questões de perdão em outras pessoas, mas no fundo, trata-se de um auto-perdão. Um auto-perdão que vem desde lá de trás, da infância, pode ser que esteja até atrelado a outras encarnações, a outras existências. Porque sim, o enlaçador de mundos carrega essa sabedoria profunda. Então, exercer esse perdão, ou estar consciente desse processo, é uma das grandes chaves deste selo. Portanto, acessar essa sabedoria significa exercer humildade. E assim, através desse processo de humildade e entrega, é que a gente acaba ganhando revelações. Procure observar na sua vida aquelas situações onde você insistiu profundamente em tentar achar uma solução e não conseguia, e ficou dias, às vezes um período até maior, ali fechada na questão para tentar resolver e nada da coisa resolver. E de repente você resolveu então soltar, não pensar mais naquilo, entregar, né? E de repente, do nada, que não é bem do nada, né? De repente, quando você está olhando para outra coisa, quando você solta um pouco essas rédeas, a solução vem, a revelação acontece. Isso faz parte do processo da magia do enlaçador de mundos. É nesse contexto também que o enlaçador de mundos exerce o seu poder aqui na Terra. O enlaçador de mundos, ele também pode ser percebido como o velho, a velha sábia. Dentro dos arquétipos, ele também é identificado como o hierofante ou o sacerdote, aquele que está em plena comunhão com o sagrado. A gente pode também fazer alguma relação com alguns outros arquétipos ou entidades ligadas a outras sabedorias. Por exemplo, eu gosto muito de associar a sabedoria do enlaçador de mundos
com o orixá Omulu, né? Ou Obaluayê, porque ele tem essa conexão com a morte, né? Com esse processo de travessia. Ele é também uma energia que, de certa forma, também vai estar atuando nos processos de cura dentro das grandes enfermidades, seja do corpo, seja da alma. Podemos também fazer uma associação interessante aqui com a própria sabedoria de Anubis, dentro da sabedoria egípcia, que é o responsável pela travessia entre os mundos. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, algumas maneiras da gente perceber e sentir a profundidade e a grandeza desse selo. Agora eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas e palavras-chave sobre o enlaçador de mundos. Enlaçador de mundos. Kimi, em maia. Se apresenta na cor branca e verde musgo. Direção norte. Elemento ar. Chakra da garganta. Marte como planeta das renovações e inícios. Palavras: igualar, renunciar, transformação, morte. Rendição, liberação, perdão e auto-perdão, humildade, revelação, oportunidade. Enlaçador de mundos, o elo, a ponte entre os mundos. Fique agora com uma meditação para você entrar profundamente na energia do enlaçador de mundos. Boa viagem! Meditação do enlaçador de mundos. Neste momento, neste seu agora, você se permite se soltar, se entregar, relaxar. Para isso, o ideal é que você esteja deitada, deitado, num lugar que você se sinta à vontade, sem ser incomodado. Respire agora profundamente, 3 vezes. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, inspira mais uma vez, solte o ar, trazendo um som de suspiro. Inspire uma terceira vez, com a sensação de soltar e relaxar mais profundamente. Perceba se há alguma parte do seu corpo que traz algum incômodo. Procure inspirar e expirar, focando neste local, afrouxando, relaxando. Procure soltar pensamentos, ideias, expectativas. Neste momento, nada importa,
Nada é essencial. Apenas esteja presente. Sinta que nesse lugar, nessa sensação, não existe nenhuma condição, nenhuma preocupação, a não ser a disposição de simplesmente se entregar a esta experiência. Visualize agora um espaço aparentemente escuro, com uma luz branca, fosca, lá no fundo do espaço. Essa luz ainda não é nítida, é leve, distante, mas você se sente em atração para essa direção. Ela está no seu horizonte. Siga esse chamado, siga essa sensação. Conforme você se aproxima, essa luz mais branca vai se tornando um pouco mais forte. E você se depara chegando cada vez mais perto de um lugar que começa a trazer algum tipo de contorno, ainda nada definido. Parece ser um lugar na natureza. Escute as sensações, os sons desse lugar. Sinta os seus pés descalços tocando no gramado. Caminhe um pouco e sinta o aveludado de partes como musgo. É importante sentir esse toque com os pés nesse chão. Você segue caminhando sem pressa. Não há o que temer. Embora você desconheça qualquer coisa adiante. Conforme você caminha, você percebe que à sua frente se apresenta uma ponte. E na entrada dessa ponte existe um ser altivo,
profundo, sereno, vestido de branco, e a sua vestimenta tem algumas nuances de verde. Este ser está te aguardando para que você realize uma importante travessia. Ao se aproximar deste ser, ele lhe diz: esta é uma importante travessia na sua vida. Para que você possa realizá-la, é necessário deixar algumas coisas para trás. Sinta no seu coração o que você reconhece que precisa deixar, soltar, desprender, liberar, para conseguir realizar essa travessia com a devida leveza. Aqueles que tentam atravessar carregando certos pesos podem ter mais dificuldades, podem parar no meio da travessia, podem querer desistir e voltar. Mas este é um caminho que não tem volta. Portanto, quanto mais leve você estiver, melhor será a sua jornada. Uma vez recebida essas instruções, você se conecta num momento com as primeiras coisas, sensações, pessoas, situações que chegaram até você nesse instante e que você sabe que merecem soltura, desprendimento, liberação, transmutação, perdão. Sinta dentro de si o que merece e precisa dessa liberação agora. Trabalhe com a frequência da humildade, da verdade, da franqueza necessária. Perceba-se colocando essas questões ao lado, no chão, o que for possível, dentro do seu possível, agora. Respire profundamente. Quando se sentir preparado,
preparada, você pode estender a mão para esse ser para que ele te ajude a dar o primeiro passo na direção desta ponte. O primeiro passo sobre esta ponte. O Senhor entre os mundos já está pronto. Estende a mão. Você segura sua mão e dá o primeiro passo. A partir daí, você não sente mais a mão desse ser entre os mundos, porque cabe a ele apenas vigiar a travessia. Siga o seu caminho. Perceba como a história da sua vida é passada e transmitida a você agora a cada passo que você dá sobre essa ponte. Perceba os momentos em que a ponte oscila. Reconheça os receios. Mas, acima de tudo, perceba qual é o sentimento que te move adiante. Essa é a ponte da rendição, que pede a libertação de qualquer escravidão, de qualquer ilusão de controle. Embora pareça só, algo diz que você não está só. Sinta as energias sutis que estão com você, te observando. Em confiança, você prossegue e percebe que se aproxima o final da ponte. Este final antes não era possível perceber, mas o seu voto de confiança permitiu que você pudesse ver o final da ponte. No final, aguarda uma oportunidade que antes não podia ser percebida. Esta oportunidade chama pela sua presença.
Quanto mais você se aproxima desta oportunidade, mais leve você se sente, mais agradecida, agradecido por ter soltado o que você soltou lá atrás. Você chegou agora no final da ponte e vislumbra um lindo jardim sagrado. O Senhor entre os mundos auxilia você para que você possa sair da ponte e dar um passo na direção deste novo lugar. Neste lugar reina a serenidade. E o ser entre os mundos, então, entrega a você um presente que simboliza esta nova vida, esta nova oportunidade, esta cura. Receba esta nova sabedoria, esta energia que se renova e renasce em você.